Olá pessoal, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Eu sou a Vera Poli e esse é o Livre Sem Fumar. É o canal onde a gente briga, a gente luta, a gente enfrenta o tabagismo. O tema de hoje é como eliminar o medo para parar de fumar. E com qual objetivo a gente vai falar disso? É porque grande parte das pessoas que recaem com frequência, tentam parar e recaem, na verdade elas têm medo de parar de fumar. E nós vamos entender isso já já e a gente vai inclusive dar dicas durante o longo do vídeo de como enfrentar esse medo. Mas antes, nossos comerciais de sempre. Por favor, pessoal, a gente pede a colaboração de todos. Quem puder e não for inscrito no canal, se inscreva. Quem estiver assistindo esse vídeo e gostar, dá um like, faz comentários, compartilha. Tudo isso ajuda o Livre Sem Fumar a divulgar, porque aí o YouTube entende que as pessoas estão gostando do canal, que é um canal que a gente já tem há muito tempo, mas a gente está trabalhando nele há bem pouquinho tempo, sabe? Ele estava meio que parado assim, e a gente vem trabalhando nele há menos de 6 meses e ele tem crescido bastante com a ajuda de vocês, só que a gente precisa de fazer um esforço um pouco maior ainda para a gente crescer um pouco mais, crescer bastante. E aí o YouTube vê que está sendo um canal útil e também nos ajuda a divulgar, tá bom? Então vamos lá, o medo. Vou começar contando uma história que eu assisti no canal da Monja Coen. Ela fala sobre o medo e eu vou deixar aqui o link desse vídeo que é sensacional. Quem puder assistir, eu recomendo muito, é um vídeo curtinho onde ela fala sobre o medo. E ela conta uma história que foi contada por Buda. E a história é sobre um homem que morava assim num campo e na hora que ele foi dormir, morava no campo por minha conta. Na hora que ele foi dormir, ele já deitado na cama, ele olha do lado e o quarto dele estava iluminado só pela luz da lua, né, pelo luar. E quando ele olha do lado, ele vê uma cobra. E ele fica paralisado, com medo daquela cobra. Ele não se mexe, ele não mexe um dedo durante a noite toda. Ele passa a noite toda olhando para a cobra, para cuidar da cobra, para ver se ela se mexia, e ele também imobilizado para não mexer nada, para a cobra não se assustar e dar o bote nele. E aí passa aquelas horas todas, ele imobilizado ali. Quando a luz do dia começa a clarear o quarto dele, ele percebe que não era uma cobra, que era um pedaço de galho, era um pedaço de tronco. E ele passou a noite toda imobilizado ali, com medo de uma coisa que não existia. E aí a gente achou bem bacana essa história, assim, como para a gente fazer uma analogia, né? O que o medo representa na vida da gente? Porque o medo, numa dosagem certa, ele é saudável. O medo nos protege desde a época do homem das cavernas. Os homens das cavernas, por exemplo, eles não eram loucos assim, saíam fazendo tudo. Eles caçavam mamute, olha só. Mas eles tinham uma técnica, eles tinham armadilha para pegar os mamutes, eles saíam em bandos, nunca iam caçar sozinhos. Então, eles se cuidavam do perigo. E o medo nos ajuda a gente cuidar do perigo. Então, por exemplo, nos dias de hoje, a gente não atravessa uma avenida movimentada sem mais nem menos, né? Dá aquele alarme, a gente espera o sinal fechar. A gente não entra num mar revolto, cheio de correnteza. A gente não vai passear numa rua escura, sem iluminação, deserta, né? Tudo isso a gente sente um medo, o medo dá um alarme, assim, desperta um alarme e a gente toma cuidado com a gente se preserva. Então o medo é positivo sob esse aspecto. Mas o medo pode assumir proporções imensas, ele pode crescer muito, ele pode ficar muito maior, ele pode se transformar numa disfunção. Então, tem pessoas que têm medos assim exacerbados e de muitas coisas, inclusive pessoas têm, o medo vira síndrome do pânico, vira uma síndrome.
Então, nesse caso, a pessoa muitas vezes já vai precisar de uma certa ajuda, de um médico, de um psicólogo, né? Para tratar esse medo. Mas é esse medo aí, mas assim, como a gente falou, o cérebro, o medo é um mecanismo que a gente tem de proteção. E o cérebro detesta situações desconhecidas. Então, o cérebro prefere, a mente da gente, né, prefere ficar numa situação conhecida, ainda que seja uma situação desconfortável. Vamos trazer tudo isso para o tabagismo, que é o tema aqui do nosso canal. A gente foca mais no tabagismo, mas tudo isso serve para qualquer outra situação. Mas vamos focar no tabagismo. Então, o fumante, ele prefere ficar preso numa angústia, que a gente já vai falar dela, por fumar, do que enfrentar uma vida sem o cigarro, porque ele não sabe o que vai acontecer. O cérebro detesta isso. O cérebro detesta enfrentar situações que ele não conhece. As situações que o cérebro não conhece despende muita energia e o cérebro quer sempre se preservar a energia do organismo. Bom, então, na situação do fumante, quando o fumante está preso no tabagismo, tem aqueles fumantes que nem ligam, né? São fumantes e tá tudo bem, tá tudo certo e vamos em frente. Mas tem aqueles fumantes que a maioria, 86%, segundo as pesquisas do INCA, o fumante quer parar de fumar e já tentou mais de uma vez. E não consegue, por quê? Provavelmente, muito provavelmente, ele está preso pelo medo, que ele tem medo do desconhecido. Então, o que ele prefere? A angústia de sentir culpa porque está atacando sua própria saúde, que sentir culpa por ser um mau exemplo, sentir culpa por ter mau cheiro. Quando o fumante decide parar e não consegue, é pior, assim, emocionalmente eu tô falando, é pior para ele do que quando ele fumava sem pensar em parar. Para quem luta contra o tabagismo, claro que é bom. A pessoa que já está incomodada em fumar é o primeiro passo para ela parar. Mas o fumante se sente muito mais desconfortável quando ele começa a querer parar de fumar e não consegue do que antes. Mas não, é bem bacana. Se você está tentando conseguir parar de fumar, vamos lá. É o primeiro passo, é importante. E a gente vai agora dar algumas dicas de como fazer para enfrentar esse medo. Só explicando, o que é o medo do desconhecido? O fumante tem medo, assim, como vai ser minha vida sem o cigarro? Como que eu vou conversar com meus amigos, com a minha família, bater um papo, tomar um aperitivo sem ter um cigarro nas mãos? Como eu vou enfrentar uma reunião difícil sem eu dar uma fumadinha antes? Como eu vou relaxar à noite quando eu chegar em casa sem um cigarrinho? Tudo isso é muito desconhecido. Aí, no subconsciente, o fumante decide, então, que não vai parar. E nos primeiros sintomas da abstinência, ele volta a fumar. Ele não consegue enfrentar a abstinência, porque ele não sabe o que vem depois. Ele não sabe se aquela abstinência vai passar. Por mais que a gente fale que vai passar, a pessoa assim não sente isso, né? Para o fumante, aquela abstinência não vai passar nunca e ele vai sofrer o resto da vida. Ele já imagina assim, um futuro horroroso, né, para ele. Então, ele prefere entre o desconforto de continuar fumando e se sentir prisioneiro, fedido, mau exemplo, tal, entre esse desconforto e o desconforto de enfrentar o desconhecido, ele fica nesse, porque esse é conhecido. Esse desconforto é conhecido, ele já sabe como lidar. Apesar de causar dor, o fumante já sabe como lidar com esse desconforto. Então, agora a gente vai dar algumas dicas de como enfrentar esse medo.
Engraçado, isso eu preciso dizer, tem gente que tem medo de conseguir parar de fumar, você acredita? Por quê? Porque, se eu conseguir, como vai ser minha vida? Então, faz uma autossabotagem para não conseguir parar. Tem tanto medo, tanto pavor do incerto, do futuro, que se autossabota e não consegue parar de fumar. Assim, qual que é o maior risco voltando para a história da cobra, né? Qual que é o maior risco? Você enfrentar aquela cobra ou ficar paralisado? A cobra representa esse medo que nos paralisa. E no nosso exemplo, não era uma cobra. Então, esse medo do desconhecido tem que enfrentar para saber se era uma cobra ou não, né? Se vai nos picar ou se não vai. Sei lá, pega o lençol da cama, joga na cobra, sei lá, faz alguma coisa, mas enfrenta a cobra, né? Então, assim, tem algumas dicas. Primeiro, você tem que tomar uma decisão interior. Assim, a gente conversa com muito fumante, que são seguidores nossos, e eles falam assim, eu não aguentava mais fumar, não conseguia parar, mas eu não aguentava mais fumar. Isso é bacana quando chega nesse ponto, tá pronto para parar. Então, assim, decida que você não quer mais conviver com esse medo. Medo de ficar doente, medo de sair e fazer uma visita numa casa que não tem fumante, você ficar constrangido de fumar, medo de esquecer de comprar o cigarro e passar a noite sem o cigarro. Decida que você não quer mais aquela cobra no seu quarto, que você vai enfrentar a cobra. Outra coisa, não tenha pressa. E agora uma coisa importante que eu vi no site também, numa live com o Pedro Calabres. Ele é um neurocientista e eu assisti uma live dele que ele contou uma história que é o seguinte. Então, muita gente, existe um mito que fala assim, mude seu hábito em 21 dias. Mude seu hábito em 21 dias, né? Que 21 dias é um número, em média, que uma pessoa consegue criar novo hábito. Instale um novo hábito em 21 dias. E o Pedro conta que isso é um mito. Que essa história dos 21 dias veio lá na década de 60, 1960, quando um médico chamado Maxwell Maltz, não sei se eu estou pronunciando correto o nome dele, ele era um médico cirurgião plástico e ele percebia que os seus pacientes demoravam mais ou menos 21 dias para aceitar o seu novo rosto, o seu novo corpo, sei lá, quando ele fazia alguma intervenção estética na pessoa, né? A pessoa demorava até 21 dias para se acostumar com a nova imagem. O que acontece? Esse médico pegou essa história dos 21 dias e generalizou e começou a dizer que para você instalar um novo hábito demora mais ou menos 21 dias. Gente, isso foi em 1960, né? A medicina era diferente naquela época, tinha menos recursos. Nesses 60 anos, né, que nós estamos em 2020, 21, a medicina evoluiu demais. E hoje os neurocientistas sabem que isto não é verdade. Não se sabe exatamente o tempo que uma pessoa demora para instalar um novo hábito. Por quê? Porque depende muito da personalidade da pessoa, do cenário, do hábito que ela quer instalar. Às vezes ela instala um hábito em poucos dias e o outro demora anos. E falando de tabagismo, não é nem instalar um hábito novo, é desinstalar o hábito de fumar. Gente, que na verdade, vamos lá, que a gente fala todo vídeo, o tabagismo é uma doença que é causada pela dependência da nicotina. O tabagista é um dependente químico, mesmo que isso assim choque, né? O tabagista é um dependente químico. Eu tô há 17 anos sem fumar, mas eu sou uma tabagista, porque o tabagismo não tem cura, tem controle. Então, se eu, 17 anos depois que eu parei de fumar,
Se eu puser um cigarro na boca, eu volto a fumar. E volto a fumar na quantidade que eu fumava antes. Então, pessoal, não é assim, desinstalar um hábito, tem gente que fuma 30, 40, 50 anos. Nós temos várias seguidores que estão por volta dos 70 anos e que fumam desde os 15. Ah, Vera, então tudo bem, então quer dizer que o cigarro não faz mal? Pelo amor de Deus, não é isso. Essas pessoas teriam uma qualidade de vida infinitamente melhor se não estivessem fumando, né? Tanto fisicamente como emocionalmente. Bom, então assim, um passo de cada vez. Não fica fixando um prazo para você conseguir parar de fumar. Você tem que dar um passo. É importante caminhar, mas não é importante a velocidade. O importante é que você não pare de caminhar, dê um passo de cada vez. Como? O que eu tenho que fazer? Que passos que eu tenho que dar? Se preparar para parar de fumar. Não é assim. Também tem um estudo, e agora eu não vou saber falar exatamente a porcentagem que eu me esqueci, mas tem um estudo também que mostra que as pessoas, esse estudo não foi feito no Brasil, é um estudo americano, de uma faculdade americana, que mostra que as pessoas que tentam parar por impulso são as que mais recaem. Ah, vou parar de fumar. Ah, não aguento mais, vou parar de fumar, jogo o cigarro fora, recai. Então, para parar de fumar, tem que ter um processo. Como eu falei, é um hábito que os fumantes têm há muitos anos, não é pouca coisa. E você está tirando uma coisa da sua vida que ela preenchia vários buracos. O fumante usa o cigarro como remédio, para diminuir a minha ansiedade. O fumante usa o remédio como apoio. Eu estou com muita depressão. Não estou sabendo enfrentar essa situação. O fumante usa o cigarro como relaxante. O fumante usa o cigarro em diversas situações diferentes no dia a dia dele. Ele associa várias ações do dia a dia dele ao cigarro. Então, desinstalar esse hábito, dependendo do número de cigarros que você fuma por dia e da quantidade de anos que você fuma, é difícil. Impossível? Não é impossível. Mas não é assim, 21 dias parei de fumar. Eu detesto essas coisas, gente. Assim, quando eu vejo que eu estou estudando sobre tabagismo, eu vejo assim, pare de fumar em 7 dias, imagina. Pare de fumar em 21 dias, pare de fumar rapidamente. Tem gente até que consegue, não estou falando que não, mas as pessoas que nos procuram são aquelas pessoas que têm dificuldade de parar. E para essas, eu preciso dizer, vai com calma, se prepara antes. Então, primeiro, para se preparar, tem que conseguir o maior quantidade de informação possível. Informação, o que é o tabagismo? Por que causa dependência? Quais são os sintomas da abstinência? Como o fumante faz dicas para o fumante enfrentar a síndrome de abstinência, para enfrentar a fissura. Então procurem informações. Outra coisa, se conheçam. As pessoas não se conhecem. Você pode se conhecer sobre um aspecto, pode se conhecer sobre outro aspecto, mas as pessoas mudam o tempo todo, né? Então a gente tem que estar sempre fazendo assim uma reavaliação. Quem somos nós? O que a gente quer da vida? E é bacana você entender por que você fuma, qual é o motivo. Você está usando o cigarro como remédio, como apoio, como o quê? Ou tudo isso junto? E o que você pode substituir? Se você tirar o cigarro da tua vida, qual vai ser o teu apoio? Qual vai ser o seu remédio? A gente pode parar de fumar e estabelecer uma qualidade de vida maravilhosa. O cigarro é veneno, mata. Não é remédio, não é apoio, não é nada de bom. Meu melhor amigo. Muita gente fala, meu melhor amigo. Não é. Amigo não mata ninguém. Bom, e saiba, para enfrentar o medo, você precisa saber que você vai passar por alguns dias de desconforto.
você vai sentir síndrome de abstinência, você vai sentir irritabilidade, você vai sentir depressão, você vai sentir cansaço de alguns dias assim, lutando contra o tabagismo, vai te dar um cansaço, uma super vontade de desistir. Não desista, por favor. Tudo isso que eu estou relatando passa em poucos dias, em poucas semanas, em poucos dias, 10 dias já é muito. Claro que depois disso você ainda vai sentir falta do cigarro. Não é nem sentir falta, você vai lembrar, quando você passar uma situação difícil, você vai lembrar que o cigarro era teu apoio e vai te dar vontade de fumar. Mas você não está mais dependente da nicotina, é só uma coisa na tua mente. Isso a gente tem vídeos aí que a gente já gravou, né? Não confunda a lembrança de uma situação que te socorria. Hoje mesmo falamos com uma senhora, claro que eu não vou falar o nome dela, ela participou da nossa reunião de apoio ao fumante e ela contou que ela estava 8 meses sem fumar, 8 meses, e ela tinha parado por um motivo importante, ela teve derrame, um monte de problema. Só que ela está com uma pessoa muito querida dela, muito doente, e enfrentar junto com essa pessoa a doença, ela não conseguiu, ela voltou a fumar. Então, o que aconteceu com ela, pessoal? Ela se lembrou de um apoio que ela tinha para os momentos difíceis e correu para o cigarro. Ela estava passando um momento difícil, que ela precisa de apoio, o que ela lembrou? Do cigarro. Então, ela recaiu. Então, é bacana a gente entender isso, para que ela poderia, se ela tivesse entendido isso antes, pensado assim, onde eu posso buscar apoio? Que não seja no cigarro, né? Mas tudo isso é aprendizado, tá tudo bem. Comentei isso um pouco antes. Tenta, se não der, tudo bem, a gente estuda porque que não deu. Mas não deixa de tentar, não deixa de querer enfrentar. Enfrenta o desconhecido, porque a cada passo, aquele desconhecido vai se tornando um conhecido. Cada luzinha do sol que entra no quarto, você vai vendo um pedacinho ali daquela coisa e você vai percebendo que não era cobra. Tá bom? Pessoal, tenho que parar, já falei demais hoje. Não gosto de fazer vídeo tão grande, mas eu espero que você consiga enfrentar o seu medo e consiga parar de fumar. Não esquece que a gente está aqui na descrição do vídeo tem os nossos contatos todos, comentem o vídeo. Muito obrigada pela presença e até a próxima semana. Tchau!